Campos Neto investigado. Lula isenta atletas olímpicos de taxação. Centrão promete retaliar governo Lula após Flávio Dino acabar com o orçamento secreto. STF diz que decisão do TCU não livra Bolsonaro da investigação do crime das joias. E Nicarágua expulsa embaixador brasileiro. Todas essas notícias e mais um pouco agora em menos de 3 minutos. Vamos começar com essa notícia maravilhosa. O Diário do Centro do Mundo recorreu na justiça e a censura de uma juíza, de uma desembargadora do Tocantins, que tirou o DCM do ar, caiu e o site já está de volta ao ar para nos noticiar toda a verdade, que a direita e a extrema-direita não quer que a gente saiba. Meus amigos, tanto a cúpula da PF quanto o STF e a PGR interpretam que essa decisão do Tribunal de Contas da União, que eu noticiei ontem para vocês, que desobrigou o Lula de devolver o relógio que ele ganhou em 2005, não beneficia Bolsonaro. Pelo simples fato de que o Lula não cometeu o mesmo crime que Bolsonaro. Porque, primeiro de tudo, quando o Lula recebeu esses presentes, não existia ainda a determinação do Tribunal de Contas para devolução, entregas para a União dos presentes. Tá? E segundo, porque o Lula não tentou gerar riqueza através desses presentes, vendendo eles, assim como o Bolsonaro fez. E vocês sabem muito bem que a justiça brasileira, quando ela quer prender alguém, ela prende até sem provas, como fez com o presidente Lula. Imagine com a quantidade de provas que o Bolsonaro tem. Gente, o presidente Lula ficou chateado com a decisão do TCU de não querer que ele devolva o relógio, diz que ele foi usado pelo TCU para livrar o Bolsonaro e que fazia questão de devolver o relógio. Porém, seus advogados aconselharam ele a não fazer isso. E o presidente Lula assinou uma medida provisória que isenta os atletas olímpicos de pagar imposto de renda em cima dos valores em dinheiro que eles ganharam nas suas premiações. Só confirmando, né? Temos que repetir o óbvio. As medalhas olímpicas, elas nunca foram taxadas, somente o dinheiro que eles ganharam, que entraria na mesma taxação que toda a população paga em cima do imposto de renda. E, diante dessa medida, até esse valor ganho com os prêmios não serão mais taxados, não terão mais que pagar imposto de renda devido à situação financeira de muitos desses atletas, a maioria deles não ser uma situação rica, mas sim pessoas que são beneficiadas com o Bolsa Atleta. E detalhe, tem um político na França que já entrou com o mesmo pedido inspirado nessa decisão do Brasil. Meus amigos, o TRF1 decidiu por unanimidade que as empresas que o Campos Neto supostamente tenha fora do Brasil, nos chamados paraísos fiscais, onde lucram sem ter que pagar imposto, serão sim investigadas. O Lírio do Campo, que nasceu sem ser semeado, ele tinha entrado na justiça pedindo uma liminar que havia sido concedida a ele, impedindo que essas empresas fossem investigadas. Por que, Campos Neto, que tu não queria que fosse investigado? Já diz o ditado, quem não deve não teme, né? Pois bem, meus amigos, o governo Lula, a Advocacia Geral da União, recorreu dessa decisão e por unanimidade foi decidido que sim, eles irão ser investigados. E diante disso, dessa investigação no desenrolar, se for comprovado que as decisões dele de aumentar a taxa Selic incidiu num aumento grande de lucro das empresas dele por conta dessas decisões monetárias do Banco Central, ele poderá responder na justiça por conta disso. Para ser bem sincero, eu duvido muito que o Campos Neto vá para a cadeia, porque ele é financiado e bancado pela elite brasileira, dona do setor bancário e do mercado financeiro. Então, se ele for para a cadeia, ele teria que levar muita gente com ele e gente muito poderosa. Gente que manda e desmanda nos ministros da Suprema Corte, que inclusive pagam viagens dos ministros para eventos fora do Brasil. Ou seja, é igual a elite e as instituições da Venezuela junto com Maduro. Eles entre si cometem seus devidos crimes e ilegalidades e eles se protegem e ninguém mexe neles. Meus amigos, e o Centrão está ameaçando retaliar o governo Lula depois que o Flávio Dino proibiu o orçamento secreto e depois que a própria Procuradoria-Geral da República também recomendou a exclusão do orçamento secreto. Só recapitulando, o orçamento secreto são aquelas emendas de comissão que não é destinado, não é possível rastrear para onde o dinheiro foi, quem solicitou, em que foi aplicado e quais coisas foram aplicadas. As justificativas são sempre justificativas bem
abstratas, tipo emenda para investir na saúde, emenda para investir na educação, mas não diz qual o hospital que foi, qual foi o colégio que foi, etc. Então eles estão prometendo se vingar do governo Lula, porque eles acreditam que tem dedo do governo Lula em cima disso, já que o Flávio Dino foi indicado pelo Lula, e recorreram ao STF para que essa questão vá para julgamento por toda a corte. E vocês estão sabendo que a Nicarágua expulsou o embaixador do Brasil. Segundo o Bolsonaro, o Lula era amigo íntimo do ditador Daniel Ortega da Nicarágua. Por que agora romperam a relação? Porque é o seguinte, minha gente, vocês sabem que a Nicarágua ela prendeu alguns bispos e religiosos, e o Brasil foi um dos países que assinou um documento mundial exigindo a soltura, a libertação desses bispos, desses religiosos perseguidos pelo regime da Nicarágua, e a Nicarágua não gostou. O embaixador brasileiro não compareceu a um evento de Estado da Nicarágua, e depois disso o Daniel Ortega o expulsou. E o governo brasileiro convocou o representante da Nicarágua no Brasil para consulta. Isso significa o rompimento das relações do Brasil com a Nicarágua, ou possível rompimento. E durante a reunião de ministros, o presidente Lula ressaltou que todos os dados, os números da economia brasileira são positivos e que, apesar de uma crise internacional que está chegando, o Brasil continua crescendo, tá? Ele falou que o emprego está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo e a inflação está totalmente equilibrada dentro da meta. E uma das questões que comprova isso que o Lula falou é o setor de alimentação, de venda de alimentos fora da residência, sem ser supermercado, mas bares e restaurantes teve um crescimento de 19% no faturamento e 12% em volume de lojas. Esse é só um dos fatores que comprovam isso, tá? As pessoas estão ganhando mais e estão gastando mais dinheiro fora de casa. E essa possível crise internacional é porque há desconfiança de uma possível recessão econômica nos Estados Unidos, que iria trazer uma recessão econômica em quase todos os países do mundo. Alguns enxergam essa possível recessão como algo negativo para o Brasil, outros já enxergam como algo positivo, mas não dá tempo de explicar tudo nesse vídeo. E só para concluir, o Alexandre de Moraes mandou soltar hoje o Silvanei Vasquez, diretor da PRF, porque ele já estava há mais de um ano em prisão preventiva, que não se justifica prisão preventiva por tantos anos, só quem fazia isso era o Sérgio Moro. E a Zambelli pediu ao Conselho de Segurança da ONU uma intervenção na Venezuela. Eu sei qual é a intervenção que tu quer, Zambelli, que tu gosta.